Se tu não dominar esse conceito da mixagem, as tuas mix vão ser ruins pra sempre. Eu vejo que muita gente não entende a importância da ordem dos plugins, a ordem dos processos dentro da mix. E nesse vídeo eu vou te explicar por que isso é importante e como usar isso pra ter mix melhor. O importante que tu tem que entender aqui é que tudo é relativo dentro da mix. Cada plugin que eu botar, cada coisa que eu fizer, vai trabalhar em relação ao que os outros plugins estão fazendo antes. Então, por exemplo, se eu botar um EQ antes de um compressor, ele vai mudar as frequências que estão entrando nesse compressor e vai, consequentemente, mudar como esse compressor está reagindo. Um exemplo que eu mais gosto de dar, que eu acho que fica fácil de entender e visualizar, é, digamos que tu queira dar um boost de agudo no teu vocal. Se tu só pegar e dar um boost de agudo com EQ, talvez vá aparecer um monte de frequência aguda ali que está incomodando, que vai machucar o ouvido, que vai dar uma aspereza, vai dar um som que não vai ser muito agradável. E isso vai limitar o quanto de brilho tu vai conseguir dar nesse vocal, porque tu vai aumentar o brilho e vai chegar num ponto que vai ter um monte de frequência incomodando o teu ouvido. Mas se tu pegar e controlar essas frequências agudas antes de dar esse brilho, tu vai conseguir dar mais brilho sem que essas frequências agudas incomodem. Por isso que uma ordem muito comum no processo de mixagem é primeiro tu limpar e primeiro tu controlar, para depois tu conseguir criar a sonoridade que tu quer. E a mesma coisa se aplica a outros processos da mix. Eu vou dar dois exemplos aqui que eu acho que ajudam a entender a importância dessa ordem das coisas. Digamos que tu quer usar um LA2A pela característica da compressão dele, pelo jeito que ele arredonda as coisas e que ele dá corpo para as coisas. Isso vale para qualquer compressor que tu queira usar para fazer aquele ajuste final do transiente do elemento. Seja do vocal, seja de uma bateria, de qualquer coisa. Como o compressor ele vai estar reagindo ao volume das coisas, se tu não controlar esse volume antes, pode ser que tenha uma parte que o volume aumenta muito, digamos, num vocal, uma parte que a pessoa cantou mais alto. Nessa parte o compressor vai reagir demais e vai comprimir muito. E daí talvez numa outra parte ele vai comprimir muito pouco. Então antes de tu botar o LA2A para usar a característica de compressão dele, é importante que tu já dê uma controlada e uma nivelada nesse vocal, usando um outro compressor aí, para que esse vocal entre no LA2A com um volume mais parelho. E o LA2A consiga comprimir todas as partes de uma forma meio que igual, e não tá nenhuma parte que ele está comprimindo muito e outras partes que ele está comprimindo muito pouco. E a mesma coisa vale para se tu quiser, por exemplo, botar uma saturação no teu vocal. O plugin de saturação, ele vai estar reagindo ao que está entrando nele, né? Então essa saturação vai estar sendo criada a partir das frequências que já estão lá. Então se tu tiver frequências que estão sujando o vocal, por exemplo, ou se tu tiver frequências que estão dando uma estridência pro vocal, o saturador ele vai meio que multiplicar essas frequências, ele vai aumentar o efeito dela. Então, da mesma forma que no primeiro exemplo, se tu limpar essas frequências antes, tu vai conseguir botar essa saturação de uma forma mais efetiva, que vai te dar um som melhor. Se tu ficou com alguma dúvida, comenta aqui e me segue para mais dicas de mixagem, porque afinal, mix ruim não tem como.